Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nestes tempos de Copa do Mundo, em que certamente você está vendo as atenções de todas as pessoas que você conhece, um tanto ou quanto divididas, né, em relação às coisas que estão acontecendo no esporte, na Copa do Mundo, as coisas interessantes, inusitadas, vibrantes, mas as coisas aqui no nosso país continuam a acontecer também. E aí nós somos obrigados a falar daquela criatura que está tentando carregar o legado do que de pior existiu aqui no nosso país, o clã Bolsonaro. E hoje, obviamente, ele apresentou aí mais uma tábua de salvação para a candidatura dele, né, que está muito complicada, está muito esfarelada, está muito depauperada, está muito queimada e agora está ficando cada vez mais criticada nos setores religiosos aqui no nosso país. E como todo vigarista que não tem escrúpulos, ele está apelando para aquele setor que ele diz que combate, o sistema. Agora ele colocou uma pessoa do sistema, assim, mas bem visceral do sistema, para ser o seu braço direito, que era também braço direito de Paulo Guedes, né? Agora, Paulo Guedes era alguém antissistema? Alguém com milhões de dólares em paraíso fiscal? Alguém fazendo todo tipo de negociata para ferrar o povo brasileiro e para ajudar grupos empresariais, econômicos aqui no nosso país e fora do nosso país? É essa gente antissistema que está querendo governar o nosso país? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, dê seu joinha, porque são formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E sempre leia o primeiro comentário aqui do nosso portal, porque tem os links ali do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes e de um abaixo-assinado muito importante, que eu peço a você para dar uma atenção, porque ali tem uma trajetória que nós começamos a fazer aqui no nosso portal, uma trajetória que eu posso dizer que é coletiva, porque ela tem muita gente como você aqui, e eu tenho certeza que ela vai dar certo no final dessa história, tá bom? Então vamos aqui aos nossos temas. Começando com essa história aqui. 15 de junho, hoje, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Gente, vejam só que ironia do destino, né? Eu estou falando nisso aqui no mesmo dia que alguns jornais estão abordando aquilo que aconteceu com esse senhor aqui, senhor de quase 70 anos, né? Que foi agredido por bolsonaristas que ficaram falando palavra de ordens, enfim, e batendo nesse De idoso, homicídio. né? Eles iam me matar. Iam me matar. Eu tinha acabado de sair do Teatro Claro, percebi que um homem estava me seguindo. E ele falava, é Bolsonaro, vai morrer. Eu achei aquele estranho, né? Mas é muito estranho mesmo, né? Como é que você pode imaginar que você está saindo de um ambiente, pô, enfim, que você está carregando a mochila com adesivo, e em Copacabana, que você será abordado num espaço público, numa área densamente urbanizada, uma área bem fiscalizada, com muitas câmeras. Como é que você vai imaginar ali que uns trogloditas vão querer te machucar por conta de um adesivo? Pois é, mas é a doença que pegou muitas pessoas aqui no Brasil, né? Agora, o mais impressionante é isso não ter virado matéria de Jornal Nacional, matéria de Fantástico, que esse senhor não tenha sido entrevistado pelos grandes veículos de comunicação para mostrar o adoecimento que uma parcela da sociedade está passando, né? Então, foi essa situação aqui, que a gente sempre vai cobrar, né? Porque não dá para esquecer o que eles já fizeram e não ficarmos atentos com as coisas que eles querem fazer. A minha solidariedade a esse senhor aí, olha, infelizmente, né, o senhor não tinha como reagir, o senhor foi emboscado por vigaristas, bandidos, né? E quase assassinos também. Bom, então fica aqui o nosso registro também. Comentei com vocês que hoje duas pesquisas apontando o crescimento de Lula e uma esvaziamento de Flávio Bolsonaro, e é muito interessante a gente observar o seguinte: essa queda de Flávio Bolsonaro, ela não tem por que sofrer um estancamento, não. Não tem fato novo para fazer com que ele pare de perder votos e intenção de votos, porque uma coisa que acontece com alguém que está na disputa política é a quebra do encanto de pessoas que estavam achando que ele era uma coisa e estão vendo que ele é outra coisa. Então, quando esse encanto ou essa intenção de voto ela é quebrada,
a pessoa ela concluiu que aquele ser não serve mais para ela. Aliás, hoje eu mandei um e-mail longo aí para uma figura de direita com quem eu tenho bom papo, né? E estava dizendo para ele, puxa vida, olha, como é que pode você estar defendendo o Flávio Bolsonaro? Você pode ter todas as críticas ao Lula, ao PT, mas, por favor, cara, você está afiançando aí alguém que o Ministério Público aponta como sendo um ladrão, alguém que nós estamos vendo agora, que os próprios evangélicos estão vendo que ele não tem absolutamente nada de evangélico, não tem nada de cristão, não tem nada de seguidor de mandamento de Cristo, enfim. Como é que você está querendo afiançar, rapaz, o seu nome? Você está defendendo uma figura como essa? Olha, defenda outra pessoa da direita, cara, que não tem esse legado criminoso, né? Enfim, não sei se ele ficou balançado, né? Saberemos em breve aí algumas criaturas como essa figura que eu estou falando para vocês aqui, né? Flávio Bolsonaro perde apoio entre evangélicos, mulheres, jovens e no Sudeste. Mostra Quest. Isso aí, portanto, eu não acredito que vá cessar, não. Eleitores perceberam que o Flávio Bolsonaro é um falso evangélico. Comentei com vocês mais cedo. E aí vem essa aqui. No desespero, né? Flávio confirma ex-sócia de Guedes na equipe e alinha discurso econômico. Gente, ele convidou essa senhora aqui, a Daniela Marques. A senhora Daniela Marques, outro dia ela foi flagrada numa reunião do Ciro Nogueira, lá na Faria Lima, né? Falando ali das articulações, né, dele, do Centrão, com o mercado financeiro, como é que eles estavam se articulando ali para atacarem a candidatura do presidente Lula. Isso tem uns 5 meses já. E agora o Flávio Bolsonaro, acenando para o mercado, né? Na verdade, acenando para o sistema, né? Mergulhando no sistema. Ele tomou dinheiro do Vorcar outro dia, mas agora ele está querendo ficar simpático ali dos parças, né? Dentro do mercado financeiro. E aí ele traz essa senhora aqui, a Daniela Marques, que foi presidenta da Caixa Econômica Federal, e anda falando abobrinhas por todos os lados e atacando o governo Lula também, como se o governo dela tivesse feito alguma coisa para o povo brasileiro. Na matéria aqui a gente vê referências como essas aqui que muita gente não conhece. Próxima de Paulo Guedes, a ex-presidente da Caixa tem experiência na área de gestão independente de fundos de investimento. Então vocês vejam o perfil dela, né? Fundos de investimento, leia-se, coisas parecidas com a que o Vorcaro fazia, para os fundos para onde ele estava mandando o dinheiro roubado e aquilo que sustenta o do Bananinha nos Estados Unidos também, com outro fundo e outros negócios e trambiques por lá também. A gente tem que ser bem direto nisso, né? Foi sócia do ex-ministro Bozano Investimentos, na Bozano Investimentos, onde atuou como diretora de compliance e operações financeiras. Ela tem formação de administradora de empresas pela PUC, com MBA em finanças pelo IBMEC. Também foi diretora executiva da Oren Investimentos e da Mercato Investimentos. Diretora de risco e compliance, só essa gestora de renda variável. Gente, então a pessoa com esse perfil, né, que o Flávio Rachadinha está querendo colocar na equipe dela, ela já colocou na equipe dela, para adular, né, para puxar saco, para tentar algum tipo de proximidade com o sistema, né, como se ele, como disse vocês, ele estivesse longe do sistema. E é uma pessoa que faz esse discurso da extrema-direita. Eles podiam, inclusive, convidar alguém da equipe do Milei, né? Porque o que eles querem fazer aqui no Brasil é o que o Milei está fazendo na Argentina. Dando entrevistas recentemente, a gente via coisas como essa aqui, ó. Que é uma complexidade, um excesso de burocracia e de normas que atrapalha muito a produtividade. Então, tudo isso tem uma coisa chamada custo Brasil, né? E eu acho que é o famoso custo Brasil. Então, na cabeça dessa gente, para diminuir o custo Brasil, você tem que massacrar o trabalhador, né? Não permitir a jornada 6, que a jornada 6 por 1 acabe, colocar o trabalhador ganhando por hora, massacrar aposentado, como o Paulo Guedes fez. Massacrar trabalhador, aí sim, aí o custo Brasil fica lá embaixo, né? O trabalhador escravizado, paga-se pouco com mão de obra, e aí é a lógica que essas pessoas pregam o tempo todo. o Brasil hoje é um país hostil para empreender. É um país caranguejo, anda para trás. É isso, basicamente.
esses últimos 4 anos não foram bons. Foi pra trás, Pra né? trás. Não foram bons para quem, cara pálida? Gente, é um pessoal muito vigarista, né? Os indicadores do Brasil nesses 4 anos são infinitamente superiores ao tempo que ela estava com Paulo Guedes no nosso país. Em todos os indicadores, o desemprego, a produtividade, exportação, a nossa balança comercial, tudo está infinitamente superior ao que aconteceu no período desgraçado que nós tivemos aqui no nosso país, com a vantagem para o povo brasileiro, do povo brasileiro estar respirando um pouquinho melhor. Os aposentados, embora não tivessem reajustes que eram necessários para serem dados, mas pelo menos foram reajustes que não aconteceram no governo do Bolsonaro. Sem falar no aumento do salário mínimo, enfim, eu poderia aqui ficar falando com vocês horas, né, sobre a diferença que teve na equipe do Haddad para a equipe de Paulo Guedes. Foi pra trás. Nesse aspecto foram E criados agora- 36... Não, quantos impostos foram criados? Eu não lembro, mas São... já perdi a conta, foram tantos. São dezenas. A pessoa tão irresponsável que ela pergunta dentro do programa quantos impostos foram criados, né? É como se isso tivesse, de fato, algum tipo de verdade no que ela está falando, né? Então, gente, é uma coisa para a gente já ficar com o pezinho atrás, né? Mas isso é desespero do Flávio Rachadinha, né? Será que ele vai conseguir apoio desse setor? É esse setor aí, gente. É o setor também dos grandes veículos de comunicação, né? Ele está querendo essa proximidade aí. Ele tem um certo amparo em muitos segmentos, porque ele defende as pautas desse segmento. Já comentei aqui com vocês que ele defende também que a jornada 6x1 não acabe. Ele defende, dentro do Congresso Nacional, uma jornada flexível, uma coisa impraticável para o trabalhador. Quando eles vêm com esse engodo, eles visam exatamente neutralizar aquilo que vai ser votado amanhã na Câmara. O fim da jornada 6x1 no projeto de lei, que eles, por mais que tenham tentado sabotar no Senado agora, com a quadrilha deles, na Câmara deve passar e isso vai emparedar o senhor Davi Alcolumbre. Vamos ver o que vai dar essa situação também, né? Amanhã tem julgamento também do Flávio, do Bananinha, né? Olha, as apostas agora são em torno de por quanto tempo ele será condenado. E uma vez condenado, ele não vai poder botar os pés aqui no Brasil, porque se ele puser os pés no Brasil, ele será preso. Então ele vai ficar fora do nosso país um bom período, né? Muita gente comentou as faltas dessa parcela da Orcrim bolsonarista no Congresso Nacional, né? Aliás, por falar nisso, né, gente, é por isso que eu estou nessa empreitada aqui com muitas pessoas. No domingo agora, eu vou fazer uma entrevista super legal com um personagem que vocês vão adorar, uma pessoa que vai disputar as eleições aqui também no Brasil. Olha, vocês vão curtir demais aqui, tá? Domingo, às 18 horas e sexta-feira, às 10 horas da manhã. E, aproveitando, quero agradecer a todos vocês que estão jogando meu nome lá para cima, tá, gente? Só aqui fazendo um pequeno parênteses aqui, olha. Nós estamos aqui no top 10 do Brasil, dentre as campanhas que mais apoio estão recebendo de pessoas, né? Porque mais do que receber doação, né, financeira, o importante é ter pessoas conectadas. E eu lendo os comentários de vocês, gente, é tão bacana ver os comentários de vocês. Eu leio todos os comentários, todo mundo está fazendo doação aqui para esse projeto, para essa nossa caminhada, né? Estamos aqui entre os 10 primeiros aqui do Brasil, olha, que estou aqui já em 10º aqui, olha. E o pessoal que está na frente que se cuide, tá? Em número de pessoas que estão fazendo doação, nós somos a 6ª pré-campanha no Brasil. Nós não somos em arrecadação, tem gente que está arrecadando aí, é grosso, né? Mas nós somos a 6ª pré-campanha em número de pessoas que estão participando. E a gente começou agora, hein? Olha, nos aguarde aí, porque nós vamos dar trabalho para essa extrema-direita, né? Então, aqui, para não me perder aqui, vamos voltar onde eu estava, né? Estava falando aqui do fim da jornada 6x1, do que vai ter votação amanhã, a condenação que vai vir também do Bananinha. Eu vou ver se eu consigo transmitir, eu tenho que conferir se o Supremo Tribunal Federal transmitirá essa sessão, que deve ser muito interessante. Se der, eu vou estar aqui com vocês também. E é o seguinte, sobre esses morcegos e morcegas na Câmara, é bom esclarecer, porque muitas pessoas perguntaram o seguinte: essa deputada viaja e é paga com dinheiro público? Gente, olha só, se a deputada quer ir para um evento conservador, isso aí não é um evento político de interesse do Brasil. Ela pode ir financiada pelo partido dela. Ela só não pode ir com dinheiro público, dinheiro de todas as pessoas, né, que
que pagam impostos, para poder fazer alguma coisa particular, interesse próprio ou interesse da seita dela. Isso não pode, isso é imoral, isso é antiético, mas essa gente normalizou a imoralidade, a antiética. Então, a gente fica chocado em tentar explicar o básico para uma pessoa que tem uma corrupção na alma, né? É difícil para a pessoa entender, dizer para ela, a senhora é corrupta, a senhora não pode fazer isso, a senhora está roubando dinheiro do povo brasileiro para ir para converscote de ultradireita. Se a senhora fosse lá com o dinheiro do partido da senhora, eu acho que é legítimo, para isso os partidos existem, né? Então fica essa observação aí, espero que os parlamentares lá em Brasília façam representação para que ela devolva o dinheiro que ela amealhou com esse tipo de excursão bandida que ela fez para fora do nosso país, né? Gente, então olha, hoje o nosso papo foi para atualizar essas coisas, né? A gente ficar prestando atenção como é que Flávio Bolsonaro está rastejando dentro do sistema, pedindo apoio para o sistema e dizendo, ao mesmo tempo, que é antissistema. E pior que tem muita gente trouxa que acredita, né? Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço. Lembrando que sempre no primeiro comentário, para você que pergunta, tem ali o link para você participar aqui, tanto dessa arrecadação para a nossa pré-candidatura, quanto também você preencher o abaixo-assinado para você ficar mais conectado, tá legal? Um grande abraço, vamos seguir em frente. Tchau!